Mesa da Palavra. Reflexões para o 18º domingo do tempo comum, do dia 4 de agosto de 2024. Jesus, o pão da vida. Hoje, ao invés da historinha, um pequeno poema. Onde está Jesus? O povo estava saciado, até sobrar alimentação. Todos tinham partilhado do peixe trazido e do pão. Do milagre, cadê o autor? Olhos o buscam em vão. Jesus, gritam em clamor. Queriam mais alimentação. Partiu para o outro lado? É o que diz aquela criança que tudo havia começado. Aos barcos o povo avança, quer estar com seu amado. Ao vê-lo, alegra-se a pança, haverá de novo comida, só que o alimento é outro, pois ele é o pão da vida. João continua a nos falar da busca de Jesus por parte da multidão e da íntima relação que ele tinha com ela. O povo continua ávido por comida. Comer é necessidade básica, direito fundamental do ser humano. Ninguém pode viver sem alimento. Sem ter comida suficiente, a vida vai se fazer fragilizada. Daí a doença e perda da dignidade, sem questão de tempo. Sem dúvidas que não se encontrando alimento, logo virá a morte. O povo não somente nos tempos do Senhor, mas ainda hoje continua ansiando pelo alimento. Eu recebi ontem a notícia que tem 260 milhões de pessoas em fome extrema no mundo. Em fome extrema no mundo. 260 milhões. Isso é um dado da ONU. Enquanto isso, nunca gastamos tanto dinheiro com armamento. O povo, então, continua precisando comer. Não tê-lo disponibilizado para todo mundo é pecado. Como país que se diz cristão, é preciso mais que sentir vergonha que todo brasileiro se empenhe até ser eliminada do Brasil a fome tão absurda. Semana passada, Jesus nos convidava como seus discípulos a passarmos para a outra margem. Neste domingo, a continuação do Evangelho de João nos traz o cenário desse outro lado. Outro lado no qual o povo encontrará o Senhor. Ao aceitarmos o seu convite para passar ao outro lado da vida, não é preciso ter medo. Eis que, lá na outra margem, ele estará sempre a nos esperar de braços abertos. Observando o acontecido com os olhos da modernidade, é possível que se percam alguns aspectos importantes para se bem compreender o que por lá se passava. É importante saber que aqueles eram tempos de grande empobrecimento em Israel. Os altos impostos e as dificuldades com o manejo de uma agricultura rudimentar constituíam-se em grandes concentradores da renda e consequente miséria da grande maioria. Bastava ver simples disfunção climática, tais como muita ou pouca chuva, a ocorrência de uma praga qualquer, a incapacidade para se contratar ajudantes e até o uso de sementes inadequadas para que batesse à porta o infortúnio. Perdida a colheita, os lavradores se arruinavam. Daí, a ter tomado as suas terras era só mais um pequeno passo. As classes dominantes, compostas inclusive pela elite religiosa, iam ainda mais se enriquecendo.
Por isso Jesus encontrava tanta gente pelo caminho. Com certeza que muito desse povo era oriundo do campo. Endividados, contraíam empréstimos com os mais ricos. Esses, quais aves agoureiras, há muito haviam lançado seu olhar de cobiça sobre aqueles em atraso no pagamento dos haveres. O alto nível de prostituição, as crianças largadas, os homens adoecidos, tudo isso era fruto de um modelo econômico perverso e, pior ainda, administrado em nome de Deus. Havia muita fome nos tempos de Jesus. A cena do Evangelho começa assim. O povo, a buscar comida, repara na ausência daqueles que os tinham alimentado. A fome logo iria voltar e tornava-se imperioso ir procurá-la. Afinal, quem tem fome tem pressa. Jesus sabia dos seus motivos. Não que fosse lhes negar comida, mas era importante aproveitar a situação para provocar-lhes a reflexão. O Messias não perdia a oportunidade para ensinar. Somos muito parecidos com aquela multidão. Não nos sentimos tranquilos quando temos a impressão, diante do seu silêncio, que ele partiu. Tal sentimento se dá basicamente no momento da crise. Nela, ao nos depararmos com o silêncio de Deus, chega-nos a aflição. Mesmo adultos, tornamo-nos tais crianças que se acalmam porque a voz da mãe, e Deus é mãe, lhes é audível. É preciso crescer na fé para que possamos procurar Jesus como adultos. Buscá-lo assim significará querer estar junto dele. Não porque estaremos sendo alimentados de pão e peixe, mas porque sentimos que ele tem muito mais a nos oferecer. Será este mais, e não a comida para a barriga, ou o fascínio pelo milagre, que nos moverá para ele. Ao receber dele esse mais, que é o pão da vida, que alimenta para a vida eterna, não é possível que se permaneça quieto. Há que se sair para levar aquilo que de graça foi recebido, para dar de comer a quem tem fome. Alimentar-se de Jesus é abrir-se à generosidade da partilha. Por conseguinte, partilhar o pão de Jesus é caminhar para a maturidade cristã. É preciso que o crer no Filho de Deus nos leve para além da comunhão, nos faça distribuidores dele. Distribuidores ali entre aspas. Distribuidores dele, os seus discípulos missionários, entre o povo faminto. Pistas para reflexão. Somos adultos na fé ou ainda agimos como crianças na procura de Deus? Acolho como Jesus as pessoas que encontro pelo caminho? Nosso modelo econômico gera partilha ou acúmulo? Uma boa semana para todos. Primeiro, um bom domingo, né? E uma boa semana. Se você ainda não está no nosso canal do Evangelho em um Minuto, venha, venha.